A nova ordem mundial. H.G. Wells. Parte 5. Federação. Agora vamos admitir certas propostas vagamente construtivas, que odiernamente parecem estar demais na mente das pessoas. Elas encontram sua principal expressão em um livro chamado União Agora, do Sr. Clarence K. Strait, que lançou a palavra mágica federação sobre o mundo. As democracias do mundo estão para se unir sobre uma espécie de expansão da Constituição Federal dos Estados Unidos, que produziu uma das mais sangrentas guerras civis de toda a história. E então tudo ficará bem conosco. Deixe-nos refletir se essa palavra federação é de algum valor na organização da Revolução Ocidental. Eu sugeriria que é. Eu acho que ela pode ser um meio de libertação mental para muitas pessoas, que senão teriam permanecido estupidamente resistentes a qualquer tipo de mudança. Esse projeto da federação tem um ar de razoabilidade. É atraente para um número de pessoas influentes que desejam, com o mínimo de adaptação, permanecer influentes num mundo em transição, e particularmente é atraente para o que eu posso chamar de elementos liberais conservadores, das classes altas na América, na Grã-Bretanha e nas regiões de Oslo, porque ele coloca o aspecto mais difícil do problema, a necessidade de socialização coletiva, tão completamente em segundo plano, que pode ser ignorado. Isso lhes permite ter uma visão bastante radiante e esperançosa do futuro, sem nenhum obstáculo sério às suas preocupações atuais. Eles acham que a federação razoavelmente definida pode suspender a possibilidade de guerra por um considerável período, e assim aliviar a carga da tributação, para que as atuais demandas esmagadoras sobre si venham a relaxar a eles, e eles sejam capazes de retomar, talvez em uma escala um pouco mais econômica, seu antigo modo de vida. Tudo que lhes dá esperança a respeito próprio e preserva seus lares das piores indignidades de pânico, lhes dá apaziguamento, caça às deslealdades, e o resto disso deve ser encorajado. E nesse interregno, seus filhos terão tempo para pensar. E então pode ser possível procurar esquadrinhar e aperfeiçoar o projeto Strait, de modo a criar um esquema genuíno e viável para a socialização do mundo. Em O Destino do Homo Sapiens, examinei a palavra democracia com algum cuidado, pois já parecia provável que grandes quantidades de nossos homens jovens iam ser convocados para mutilar e arriscar suas vidas por causa disso. Eu mostrei que era ainda uma aspiração realizada muito inacabadamente, que seu desenvolvimento completo envolvia socialismo e um nível de educação e informação não alcançamos até agora por nenhuma comunidade no mundo. O Sr. Strait faz uma afirmação vaga, mais retórica. Uma afirmação mais idealista, digamos, de sua concepção de democracia. O tipo de afirmação que seria considerada descontroladamente exagerada, mesmo se fosse propaganda de guerra. E embora infelizmente seja distante de qualquer realidade alcançada, ele prossegue sem mais investigações, como se fosse uma descrição das realidades existentes aqui no país. Prossegue com o que ele chama de democracias do mundo. Nelas, ele imagina que encontra governos do povo, pelo povo, para o povo. No livro que já citei, discuto o que é democracia. E onde está a democracia? Faço o meu melhor para trazer ao Sr. Strait os fatos desagradáveis e difíceis do caso. Vou agora detalhar um pouco mais o exame do seu projeto. Suas democracias fundadoras são
a União Americana, a Comunidade Britânica, especificamente o Reino Unido, o Domínio Federal do Canadá, a Comunidade da Austrália, Nova Zelândia, a União da África do Sul e Irlanda, a República Francesa, Bélgica, Países Baixos, Confederação Suíça, Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia. Raramente um deles, como mostrei no livro anterior, é realmente uma democracia totalmente praticável. E a União da África do Sul é um caso particularmente ruim e perigoso de tirania racial. A Irlanda é uma guerra religiosa em gestação, e não um país, mas dois. A Polônia, observo, não entra em toda a lista de democracias do Sr. Strait. Seu livro foi escrito em 1938, quando a Polônia era uma terra arrendada de um país totalitário, desafiando a Liga das Nações e Vilna, que havia tomado da Lituânia, com grandes áreas do país não polonês, que ela havia conquistado da Rússia e áreas obtidas pelo desmembramento da Tchecoslováquia. Ela só virou uma democracia, mesmo tecnicamente, e por isso, por um breve período, diante do seu colapso, em setembro de 1939, quando o Sr. Chamberlain foi tão tolo que arrastou o Império Britânico para uma guerra dispendiosa e perigosa em seu favor. Mas isso é de propósito. Nenhuma dessas 15 ou 10 democracias fundadoras são realmente democracias de qualquer jeito. Logo, começamos mal. Mas elas podem se tornar democracias socialistas, e sua federação pode se tornar algo real de fato, por um preço. A União Soviética é um sistema socialista federado, que demonstrou uma solidariedade política bastante bem sucedida nas últimas 2 décadas, independente do que mais ela tenha feito ou deixado de fazer. Agora vamos ajudar o Sr. Strait a converter sua federação de uma aspiração nobre, mas extremamente retórica, em uma viva realidade? Ele está ciente de que isso deve ser feito a um preço, mas quero sugerir que esse preço seja, de onde julgo que é o seu ponto de vista, esse preço seja muito maior. E a mudança bem mais simples, geral e possivelmente ainda mais próxima das mãos do que ele supõe. Ele está disposto a apelar para organizações administrativas existentes e é questionável se elas são a pessoa certa para executar seus projetos. Uma das dificuldades que ele ignora é a possível relutância do Ministério da Índia em entregar seu controle, Ceilão e Birmânia, ele não menciona, ao novo governo da Federação, que também assumiria o controle, eu presumo, das muito bem governadas e felizes 50 e poucos milhões de pessoas das Índias Orientais holandesas, do Império Colonial Francês, das Índias Ocidentais e assim por diante. Isto a menos que ele proponha, pelo menos, renomear o escritório da Índia, etc. Está pedindo um imenso surto de honestidade e competência por parte do novo funcionário federal. Também trata a possível contribuição desses 500 ou 600 milhões de pessoas morenas para a nova ordem como com uma leviandade inconsistente com os ideais democráticos. Extremamente, muitas dessas pessoas têm cérebros tão bons ou melhores que os cérebros europeus normais. Você poderia educar, em uma única geração, o mundo inteiro em um nível não tão elevado como de um graduado em Cambridge, se tivesse escolas, faculdades, aparelhos e professores o suficiente. O rádio, o cinema, o gramofone, as melhorias tanto na produção quanto na distribuição tornaram possível aumentar em 1000 vezes o alcance e a eficácia de um professor talentoso. Temos visto intensas preparações de guerra em grande quantidade, mas ninguém ainda tinha sonhado com um intenso esforço educacional. Nenhum de nós realmente gosta de ver outras pessoas sendo educadas. Elas podem estar obtendo uma vantagem sobre os seus eus privilegiados ou sobre os nossos eus privilegiados. Suponha que superemos essa inveja primitiva. Suponha que aceleramos assim como agora somos fisicamente capazes de fazer a educação e a emancipação desses enormes reservatórios subdesenvolvidos de capacidade humana. Suponhamos
que acrescentemos isso na ideia da união agora. Suponha que estipulemos que a federação, para onde se estenda, signifique uma nova e poderosa educação. Em Bengala, em Java, no Estado Livre do Congo, tanto quanto no Tennessee, na Geórgia, na Escócia ou na Irlanda. Suponha que pensemos um pouco menos sobre emancipação gradual por votos e experimentemos em autonomia local e todas essas ideias antigas, e um pouco mais sobre a emancipação da mente. Suponhamos que deixemos de lado aquele velho jargão sobre povos politicamente imaturos. Há uma direção na qual as propostas do Sr. Strait estão abertas a melhorias. Vamos nos voltar para outra, em que ele não parece ter percebido todas as implicações de sua proposta. Esta grande união é para ter um fundo e uma economia unida livre de alfândegas. O que se segue a isso? Mais, eu penso, do que ele imagina. Há um aspecto do dinheiro para o qual a maioria dos que discutem parece ser incuravelmente cega. Você não pode ter uma teoria do dinheiro ou qualquer plano sobre o dinheiro por si só no ar. Dinheiro não é uma coisa em si, é uma parte prática de um sistema econômico. O dinheiro varia em sua natureza com as leis e ideias de propriedade em uma comunidade. À medida que uma comunidade se move em direção ao coletivismo e ao comunismo, por exemplo, o dinheiro se simplifica. O dinheiro é algo necessário em um comunismo, como é em qualquer outro sistema, mas sua função lá é mais simples. O pagamento em espécie ao trabalhador não lhe dá liberdade de escolha entre os bens que a comunidade produz. O dinheiro dá. O dinheiro se torna um incentivo que faz o trabalhador trabalhar, e nada mais. Entretanto, diretamente, você permite indivíduos não apenas obter bens de consumo, mas também obter crédito para produzir material de moldes para a indústria, fora das produções essenciais do Estado. A questão do crédito e débito surge, e o dinheiro se torna mais complicado. Com toda a liberação deste ou daquele produto ou serviço do controle coletivo para exploração comercial ou experimental, o jogo do sistema monetário expande, e aumentando as leis, regulando o que lhe é permitido, o confundem. As leis da empresa, as leis das falências e assim por diante. Em qualquer sistema coletivo altamente desenvolvido, o governo certamente terá que dar créditos a empreendimentos experimentais promissores. Quando o sistema não é coletivismo, as operações monetárias para o lucro estão prestes a surgir e se tornam cada vez mais e mais complicadas. Onde a maior parte do lado substancial da vida é confiada a empresas privadas descoordenadas, a complexidade do aparato financeiro aumenta enormemente. A manipulação monetária torna-se um fator cada vez maior na briga competitiva, não apenas entre indivíduos e empresas, mas entre estados. Como o próprio Sr. Strait mostra, em uma excelente discussão do abandono do padrão ouro, inflação e deflação tornam-se dispositivos na competição internacional. O dinheiro se torna estratégico, assim como as encanações e ferrovias podem se tornar estratégicas. Sendo assim, é evidente que para a União Federal, um meio de dinheiro comum significa uma vida econômica idêntica em toda a União. E isso também está implícito ainda na economia sem alfândega do Dr. Strait. É impossível ter um dinheiro comum quando $1 ou uma libra, ou o que quer que seja, pode comprar isto, aquilo ou outra vantagem em um estado e é impedido de qualquer coisa em outro, exceto compra simples para consumo. Para que esta União Federal seja obrigada a ser um sistema econômico uniforme, só pode haver variações muito leves no controle da vida econômica. Nas sessões anteriores, as implacáveis forças que se dirigem à coletivização ou desastre do mundo foram expostas. Segue-se que a federação significa praticamente socialismo uniforme dentro dos limites federais, conduzido ao socialismo mundial, enquanto Estado após Estado é incorporado.
Manifestamente, levamos o Sr. Strait mais longe do que ele tem consciência que vai, até agora. Pois é bastante evidente que ele está sob a impressão de que uma grande quantidade de empresas privadas independentes deve continuar por toda parte da União. Duvido que ele imagine que é necessário ir além da socialização parcial, já alcançada pelo New Deal. Mas temos juntado evidências para mostrar que a disputa de lucros, os dias selvagens de negócios não cooperados, está acabada para sempre. E de novo, não obstante ele perceba e determine muito claramente que os governos são feitos para o homem e não o homem para os governos, embora ele aplaude as grandes declarações da convenção que criou a Constituição Americana, na qual nós, o povo dos Estados Unidos, superamos as picuinhas sobre os estados separados e fundamos a Constituição Federal Americana. Em contrapartida, ele é curiosamente econômico ao ignorar alguns governos legais existentes no mundo atual. Ele é cuidadoso em falar de nós, as pessoas do mundo. Porém, muitos de nós estamos começando a perceber que todos os governos existentes têm que entrar em ebulição. Acreditamos que é uma revolução mundial que está sobre nós e que na grande disputa para decretar o socialismo mundial ocidentalizado, os governos contemporâneos podem desaparecer como chapéus de palha nas cataratas do Niágara. O Sr. Strait, contraditoriamente, torna-se extraordinariamente legalista neste momento. Eu não acho que ele compreenda as forças de destruição que estão se aglomerando e, portanto, acho que ele titubeia em planejar uma reconstrução sobre algo na escala que pode se tornar possível. Ele evita mesmo a necessidade óbvia de que, sob um governo federal, as monarquias da Grã-Bretanha, Bélgica, Noruega, Suécia, Holanda, se sobreviverem, devem se tornar como soberanos figurativos dos estados componentes do antigo Império Alemão, meros vestígios cerimoniais. Talvez ele pense isso, mas ele não diz diretamente. Não sei se ele ponderou sobre a Feira Mundial de Nova York de 1939, nem o significado da vista real à América naquele ano, e pensou quanto há no sistema britânico que teria que ser abandonado caso sua federação se tornasse uma realidade. Na maioria das implicações da palavra, ela deve deixar de ser britânica. Sua constituição ilustrativa é alcançada com um completo recesso forense das mudanças fundamentais nas condições humanas às quais temos que nos adaptar ou perecer. Ele pensa somente na guerra em si mesmo, e não como uma erupção devido, para ser mais exato, às más adaptações. Mas se levarmos suas estipulações anteriores à conclusão necessária, não precisamos nos preocupar demais com a sua constituição de amostra, que está para ajustar o suficiente o equilíbrio entre os estados constituintes. A abolição da distância deve, inevitavelmente, substituir associações funcionais e lealdades por atribuições locais, se a sociedade humana não se romper por completo. As divisões locais se fundirão em uma coletividade mundial e os principais conflitos em uma federação progressivamente unificadora. É muito mais provável isso entre as associações de trabalhadores e os diferentes tipos no mundo todo. Até agora, com a união agora, um dos méritos ilustres do Sr. Strait é que ele tem tido a coragem de fazer propostas precisas sobre as quais podemos refletir. Eu duvido que um europeu pudesse ter produzido qualquer livro semelhante. Seu legalismo político é ingênuo, sua ideia de salvação pela Constituição e sua evidente fé na beneficência mágica da empresa privada estão manifestadamente
na veia de um americano pouco anterior ao New Deal, que tem se tornado, se é que é possível, mais americano através de suas experiências com o aprofundamento da desordem na Europa. Muitos americanos ainda defrontam os assuntos mundiais como espectadores de um futebol, onde são capazes de participação histérica, mas ainda não têm uma compreensão verdadeira de participação. Eles não reparam que o chão está se mexendo debaixo dos seus tamboretes também, e que, no que lhes concerne, a revolução social está emergindo para engoli-los. Para a maioria de nós, mais de 40 anos, em todo caso, a ideia de uma mudança fundamental em nosso modo de vida é tão intragável que resistimos a ela até o último momento. O Sr. Strait às vezes trai uma sensação de avanço do colapso social tão viva quanto eu tenho. Mas ainda deve lhe ocorrer que esse colapso pode ser conclusivo. Talvez haja uma idade das trevas, uma recaída no barbarismo. Porém, de um jeito ou de outro, ele acha que o homem deve se restabelecer. George Bernard Shaw recentemente tem dito a mesma coisa. Pode ser pior do que isso. Raramente tenho concedido ao Sr. Strait uma palavra de aplauso, porque isso seria chover no molhado. Ele escreveu seu livro sinceramente, como uma contribuição genuína à Conferência Mundial Assistemática que está se sucedendo agora, admitindo a possibilidade de erro, exigindo críticas, e eu lidei com esse espírito. Infelizmente, sua palavra tem ido muito além do seu livro. O livro diz coisas definidas, e mesmo quando alguém discorda com ele, é bom como ponto de partida. Mas um número de pessoas tem adotado a palavra federação e nossas mentes são distraídas por uma multidão de apelos para apoiar projetos federais com o mais variado conteúdo ou sem conteúdo algum. Todas as contagens de centenas de milhares de pessoas distintas que estão assinando compromissos de paz e assim por diante, poucos anos atrás, sem a menor tentativa do mundo para entender o que eles queriam dizer com paz, agora ecoam essa nova palavra mágica com tão pouca concepção de qualquer conteúdo para ela. Elas não repararam que a paz significa uma ordem e equilíbrio da sociedade humana, tão complicada e difícil, que nunca foi mantida desde que o homem tornou-se homem, e que temos guerras e intervalos preparatórios entre elas, porque isso é uma sequência muito simplificadora e facilitadora para nossa espécie teimosa, confusa, cabreira e agressiva. Esse povo ainda pensa que nós podemos conquistar esse novo e maravilhoso estado de coisas, apenas chamando por ele. E tendo fracassado em obter a paz através de pronunciar paz repetidas vezes, de novo, agora estão com um imenso senso de descoberta pronunciando federação. O que deve acontecer com os homens em posições públicas conspícuas, eu não sei. Mas mesmo um homem letrado e responsável como eu se vê inundado de inumeráveis cartas particulares compridas, cartões postais histéricos, panfletos de organizações emergentes, declarações para assinar, pedidos de assinatura, tudo em nome da nova panaceia. Tudo tão em vão e improdutivo quanto o balido de ovelhas perdidas. E não consigo abrir um jornal sem encontrar algum eminente contemporâneo escrevendo-lhe uma carta, dizendo gentilmente, firme e bravamente a mesma palavra, às vezes com trechos de União Agora grudados nela, e outras vezes com pequenas melhorias, porém, a miúde, sem nada mais do que a simples ideia. Todos os tipos de movimentos idealistas pela paz mundial, que vêm debatendo internamente sem chamar a atenção por anos e anos, foram estimulados a seguir a nova bandeira. Muitos antes da Grande Guerra, havia um livro de Sir Max Wetscher, amigo do rei Edward VI, defendendo os Estados Unidos da Europa, e esse paralelismo inexato,
todavia bajulador com os Estados Unidos da América, tem acontecido frequentemente, como um período lançado por Monsieur Briand, por exemplo, e um projeto apresentado por um escritor austro-nipônico, o Conde Kondenhov Kalergi, que até criou uma bandeira para a União. A principal objeção à ideia é que dificilmente há quaisquer estados integralmente na Europa, exceto a Suíça, San Marino, Andorra e algumas das criações de Versalhes. Quase todos os outros estados europeus se estendem muito além dos limites europeus, tanto politicamente quanto em suas fraternidades e relações culturais. Eles constituem mais da metade da humanidade. Ao redor de 1/10 do Império Britânico está na Europa, e menos ainda do Império Holandês. Rússia, Turquia, França são menos europeias do que não. Espanha e Portugal têm suas ligações mais próximas com a América do Sul. Poucos europeus se consideraram europeus. Eu, por exemplo, sou inglês, e grande parte de meus interesses intelectuais e materiais é transatlântica. Não gosto de chamar a mim mesmo de britânico, e gosto de pensar em mim como membro de uma grande comunidade de língua inglesa, que se espalha sobre todo o mundo, independente de raça e cor. Fico com raiva quando um americano me chama de estrangeiro. Uma guerra com a América me pareceria somente tão insana quanto a guerra com a Cornualha. E acho a ideia de me afastar dos povos de língua inglesa da América e da Ásia para seguir a bandeira do meu amigo austro-nipônico em um amontoado federal europeu, extremamente antipática. Eu aconselho que devia ser muito mais fácil criar os Estados Unidos do mundo, que é o objetivo final do Sr. Strait, do que conseguir juntar o, assim chamado, continente da Europa, em qualquer tipo de unidade. Eu acho que a maioria desses movimentos dos Estados Unidos da Europa agora está passando para o lado da federação. Meu velho amigo e antagonista Lord David Davis, por exemplo, recentemente sucumbiu à infecção. Ele estava preocupado com o problema de uma Pax Mundial nos dias em que a Sociedade da Liga das Nações e outros órgãos associados foram fundidos na União da Liga das Nações. Ele foi atingido então por uma ideia, uma analogia, e a experiência foi única para ele. Ele perguntou por que os indivíduos estavam em comunidades modernas, com segurança quase perfeita contra assaltos e roubos, sem nenhuma necessidade de portar armas. Sua resposta foi o policial. E a partir daí ele passou à questão do que era necessário para que os estados e nações seguissem seus caminhos, com a mesma imunidade feliz contra a violência e roubo, e lhe pareceu uma resposta completa e razoável dizer: o policial internacional. E você estava lá. Ele não viu, e com quase certeza é totalmente incapaz de ver que um Estado é algo muito diferente em sua natureza e comportamento de um ser mais humano individual. Quando lhe pediram para explicar como aquele policial internacional iria ser criado e sustentado, ele só continuou dizendo: policial internacional, policial internacional. Ele está dizendo isso há anos. Às vezes parece que é para ser a Liga das Nações, às vezes o Império Britânico, às vezes uma Força Aérea Internacional, que deve assumir essa grave responsabilidade. O tribunal sob cujo policial deve apresentar o criminoso e tal lugar da prisão não são indicados. Achando nossas críticas desagradáveis, Sua Senhoria disparou com sua brilhante ideia como um pinguim que encontrou um ovo para chocá-lo sozinho. Espero que ele seja poupado para dizer policial internacional por muitos anos adiante. Mas não acredito que ele nunca tenha percebido ou jamais perceberá que, por mais brilhante que tenha sido sua inspiração, ela ainda escanteou vastas áreas do problema na escuridão. Sendo um homem de muitas posses, ele foi capaz de sustentar um movimento da nova comunhão da riqueza e publicar livros
e um periódico no qual sua única grande ideia é mais elaborada do que desenvolvida. Contudo, eu não vou mais tratar com a multidão exageradamente incoerente que agora ecoa esta palavra, federação. Muitos deles findarão de celebrar mais e cairão no esquecimento. Mas muitos continuarão pensando, e se eles continuarem pensando, vão entender cada vez mais claramente as realidades do caso. Eles sentirão que federação não basta. Tanta coisa para a atual frente federalista, como uma base fundamental da ação, como um projeto objetivo, declarado. Parece desesperadamente vago e confuso, e se é possível alguém cunhar uma frase, será desesperadamente otimista. Porém, desde o conceito, parece ser o caminho para libertar inúmeras mentes da crença na suficiência de uma Liga de Nações associada ou não ao imperialismo britânico. Ele tem sido válido, embora considere como possa ser ampliado e transformado na direção daquela vasta coletivização mundial, completa e de olhos abertos. Coletivização mundial, a qual um estudo das condições existentes nos obriga a acreditar que é a única alternativa contra a degeneração total de toda a nossa espécie. Continua no próximo capítulo. Deixe seu like e nos encontramos lá. Obrigado por ouvir.